Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora que você vai estar ouvindo esse vídeo, mas estamos aqui para uma aula aqui da área das ciências da natureza, né? Estou aí com vocês nas disciplinas de Física, Química e Biologia e hoje nós vamos aqui tratar nesta aula de uma das áreas da ciência da natureza, que é a física, viu? E nessa aula de física a gente vai falar sobre alguns teóricos, ou seja, alguns nomes de alguns estudiosos, né, que foram importantes na história da física. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre Robert Hooke e Isaac Newton. Vocês vão ver aí como foi a história desses dois. É só um breve resumo, viu pessoal? Vai ser rápido, para não ser muito cansativo. Então, quem foi Robert Hooke? Robert Hooke ele foi um cientista inglês, né? Essencialmente mecânico e meteorologista. Ele foi quem formulou a teoria do movimento planetário e a primeira teoria sobre as propriedades elásticas da matéria. Ele foi pioneiro de algumas hipóteses. Foi pioneiro nas hipóteses de que as tensões tangenciais são proporcionais às velocidades da deformação angular e de que os componentes normais são funções lineares, né, das velocidades de deformação. Seu primeiro invento foi um relógio portátil, né, de corda, em 1657. Ele enunciou a segunda lei, né, a lei da elasticidade, ou lei de Hooke, em 1660. Desculpa. Segundo segundo essa lei, as deformações sofridas pelos corpos são, em princípio, diretamente proporcionais às forças de que aplicam sobre eles. Então, posteriormente, ele descreveu a estrutura celular da cortiça, né, em 1665 e publicou a micrografia sobre suas descobertas em óptica, iniciando suas análises dos efeitos do prisma, esferas e lâminas com a utilização do microscópio. Foi a partir dele que veio a utilização dos microscópios. Foi um grande passo para a tecnologia. Com o microscópio também deu importante contribuição ao estudo da estrutura das células, devendo-se a ele a origem deste termo. Né? Então, foi graças às observações realizadas com o microscópio que Hooke, ao estudar as lâminas da cortiça, usou pela primeira vez na história esse termo, essa palavra, célula. Ele observando a cortiça é aquela tampinha de madeira que fica, aquela rolha, né, na garrafa de vinho. Ele fez a lâmina e observou que naquela cortiça era preenchida por uns cubinhos. E esses cubinhos ele chamou de célula. E o outro aqui que a gente vai falar, outro grande cientista é Isaac Newton. Quem foi Isaac Newton? Isaac Newton, ele nasceu em 25 de dezembro de 1642, no mesmo ano em que faleceu o famoso cientista Galileu. Ele foi encarregado de ajudar na gestão dos negócios da família, né, o que ele não gostava de fazer. Por isso ele dividiu seu tempo entre livros e a construção de engenhosos entretenimentos, como por exemplo um moinho de vento em miniatura ou um relógio de água. O seu tio percebeu logo, né, o seu talento extraordinário e convenceu a mãe de Isaac Newton a matricular em uma escola, né, escola de Cambridge. Enquanto se preparava para ingressar em Cambridge,
Newton instalou-se na casa do farmacêutico da vila, onde conheceu a menina Story, né, por quem se apaixonou e ficou noivo antes de deixar a vila para ingressar no Trinity College. Tinha então 19 anos. Apesar de ter muito afeto por este primeiro e único amor da sua vida, a absorção crescente pelo trabalho, né, levou a deixar sua vida amorosa para um segundo plano. Ele preferiu sua vida de estudos e trabalho, né? Vários fatores influenciaram no desenvolvimento intelectual e a direção das pesquisas de Newton, né? Em especial as ideias que encontrou nos seus primeiros anos de estudo, os problemas que descobriu através da leitura e o contato com os outros que trabalhavam no mesmo campo. Newton ele foi um autodidata, né, nos finais dos anos de 1664, ou seja, ele estudava sozinho, né, não, em primeiro momento ele foi uma pessoa que estudava sozinho, era um fã da área, né, das ciências, mas até esse momento ele não tinha diploma. Ele tinha o conhecimento, mas não tinha o diploma. Isso é um autodidata. E depois ele atingiu um grande conhecimento de matemática, né, e que estava pronto para realizar suas próprias contribuições. Durante 1666, após ter obtido o grau de bacharel, ele foi encerrado devido à peste. Teve um problema de doença nessa época, assim como nós estamos vivendo hoje aqui, né, no período de pandemia. Também nessa época houve uma epidemia muito grande. Este foi para Newton, esse período, um período mais produtivo. Nesses meses, na sua casa, em Lincolnshire, realizou quatro de suas principais descobertas, né? Assim como hoje a gente está vivendo esse período de que a gente deve ficar em casa, né, se manter em quarentena, nessa época também Newton passou por isso. Ele teve um momento que, para se proteger da peste que estava assolando aquela época, ele teve que ficar em casa para se proteger, e lá em casa foi que ele estudou e teve algumas das suas principais descobertas, que foi o teorema binomial, o cálculo diferencial integral, a lei da gravitação e a natureza das cores. O que mais a gente pode falar? Sobre as obras de Newton, né? Sobre as obras de Newton, os dois primeiros volumes, né, quer dizer, os esforços de Newton no campo da matemática e das ciências foram grandiosos, né? Mas a sua maior obra foi a exposição do sistema do mundo, dada na sua obra denominada Princípio. Durante o escrito dessa obra, Newton não teve qualquer cuidado com sua saúde, né? Esqueceu de comer, não dormia, né? Ficou bastante debilitado. Mas os dois primeiros volumes dessa obra contém toda a sua teoria, incluindo a da gravitação e das leis gerais que estabeleceu para descrever os movimentos e os pôr em relação com as forças e que os determinam, né? Leis denominadas por leis de Newton. Você vai ver a primeira lei, segunda e terceira lei de Newton. E a história da maçã, gente? Você pode olhar aí nessa chargezinha aí, né? Tem um pé de maçã em Newton debaixo do pé de maçã. Isso é uma figura muito famosa, que é muito divulgada por aí, que Newton estava debaixo da maçã e aí uma maçã caiu em cima da cabeça dele e ele veio a elaborar a lei da gravitação, né? Da gravidade. Mas isso é fake news, viu? Porque nunca ocorreu isso. Que na verdade, quer dizer, uma maçã nunca caiu em cima da cabeça de Newton. Não tem nada descrito sobre isso. O que tem escrito sobre os seus relatos é de que um dia Newton estava sentado sob uma macieira em um jardim e ele viu uma maçã caindo da árvore, né? E veio à sua mente um pensamento de que devia haver ali
alguma razão para a maçã cair no chão e não ir para cima. Assim ele chegou à conclusão de que existe uma força exercida pela Terra que puxa, né? Ou seja, atrai todos os objetos para baixo em sua direção. Depois ele deu a essa força o nome de gravidade. Isso foi o que ocorreu, mas essa história de que a maçã caiu na cabeça dele aí não existe não. Pois bem, e a sua morte, né? Poucas semanas antes da morte de Newton, Newton presidiu uma sessão no Royal Society. Ele foi eleito sócio estrangeiro da Academia de Ciências Francesa em 1699 e faleceu em 20 de março de 1727, durante o sono, né? Já com 85 anos. Teve direito a elogio fúnebre oficial pronunciado pelo secretário da Academia e sepultado no Panteão de Londres. O homem não era pouca coisa. Junto aos reis da Inglaterra, viu? Que honra teve lá na abadia de Westminster. Não sei nem como é que pronuncia o nome, mas lá na Inglaterra, e é muito bonito, se você for ver as fotos. Viu, gente? Então, por hoje é só isso. Foi só um pouco desses teóricos, desses grandes nomes da física. E na próxima aula a gente vai vir com mais outros físicos para você conhecer. Até mais.